sua esposa, minha irmã Alessandra, nesta noite também nos honra a sua presença, coordenador geral dos adolescentes. Os irmãos querem recebê-lo com alegria, vamos dizer? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero convidá-los em pé. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aí, irmão Felipe, eu estou um pouquinho rouco, receba só um pouquinho só, qualquer coisa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 5, 6 e 7. Irmão, agora você para de falar, para de conversar, para de tititi, porque nós estamos lendo a palavra de Deus. Se você for lá no cartão, lá no fórum, aqui no fórum, Santa Cruz, na entrada do fórum tem uma placa restringindo algumas coisas. Se você for lá na delegacia, tem uma placa restringindo algumas coisas. Então, irmãos, quando você vem para a igreja, você não vem para conversar, não vem para andar, você vem para cultuar a Deus. Algumas pessoas vêm para assistir o culto, mas eu tenho certeza que você não vem para assistir o culto. Você vem para cultuar ao Senhor. Então eu peço aos irmãos, por gentileza, não ficarem conversando, não ficarem fazendo nada diferente. Estava bom. Diferente do que nós temos que fazer quando estamos cultuando o Senhor. Primeira carta de Paulo, capítulo 3, versículos 5, 6 e 7 diz assim: pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Às 19 horas, culto promovido pelo departamento. Nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Você pode dizer amém? Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, te adoramos, te exaltamos e te bendizemos pelo privilégio de estar na tua presença com vida, com saúde e ter a oportunidade, Senhor, de já estar participando deste culto, onde certamente o Senhor já tem falado aos nossos corações. Continua, Deus, fazendo o teu querer e vontade, é o que te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Tome seu lugar, por favor. Irmãos, eu tenho hoje, estou aqui cumprindo uma determinação do pastor presidente desta igreja, pastor José Pedro Teixeira, que na última reunião geral de obreiros, no domingo próximo passado, deliberou sobre a indicação. Irmãos, vamos parar de falar, aí quando todo mundo sentar, eu continuo falando. Como eu ia dizendo, o pastor presidente, pastor José Pedro, deliberou na última reunião, domingo próximo passado, indicar o pastor Jorge Leonardo e a sua esposa, a missionária Rosemary, para estarem assumindo esta responsabilidade a partir de hoje, como dirigente desta igreja. O pastor Jorge Leonardo estava pastoreando a congregação de Elim e recebeu com surpresa esta indicação e hoje está aqui com a sua esposa para assumir esta grande responsabilidade que Deus coloca sobre os seus ombros. Pastor Walter Silva, como já disse, veio para a Passo da Pátria, assumiu o trabalho de 1º de janeiro, quando eu estava saindo aqui para ir para Tabatinga, lugar onde eu confesso aos irmãos que, se dependesse da minha vontade, eu teria ficado lá. Algumas pessoas aqui, além da minha esposa, dos meus filhos, da minha sogra, do meu sogro, conhecem um pouco dessa história. Irmã Celina e o presbítero Avilmar conhecem bem de perto. E o pastor Walter veio para cá dia 1º de janeiro
e assumi o trabalho com uma perspectiva de permanecer até o mês de abril. E, na verdade, perdurou até o dia de hoje. Confesso aos irmãos que eu ainda estou muito atônito com o que aconteceu em relação, eu estou falando em relação a mim, irmãos, porque, como disse, a minha história também se confunde um pouco. Apesar de estarmos hoje aqui para dar posse ao pastor Leonardo, em substituição ao pastor Walter, irmã missionária Maria, se confunde um pouco, porque o pastor pediu que eu falasse à igreja, porque os irmãos sabem, eu não estava aqui, eu estava em Tabatinga, e o pastor esteve aqui no mês de junho, na última Santa Ceia, ele me fala em memória, ele me falou, eu não estava aqui, e ele disse para os irmãos, precisou para a igreja, que eu estaria retornando para assumir a direção desta igreja. Mas, irmãos, os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, os nossos planos não são os planos de Deus, os nossos desígnios não são os desígnios de Deus. Fiquei com os irmãos durante quase 8 anos, saí com a minha cabeça erguida. Não posso dizer o que o pastor Walter falou, porque tive alguns contratempos sim, na igreja, mas faz parte. Não existe essa igreja que é só maravilha, só vitória, isso não existe. Tive alguma dificuldade sim, teve um dia que eu quase levei um soco do irmão da igreja. Eu não levei um soco porque a pessoa me desviou da frente. Eu quase levei um soco do irmão desta igreja e eu não disciplinei. Tem coisas que vocês não sabem. Ouvi neste púlpito aqui do presbítero que eu não servia para nada, que eu era o pior pastor desta igreja. Neste púlpito aqui eu ouvi, eu era o pior pastor desta igreja e que ele não aprendera nada comigo. Mas eu não falei isso para vocês, não me questionei. Eu sou muito intransigente, irmãos, com a falta de reverência na igreja, porque eu já disse para os irmãos, as pessoas elas me julgam pela aparência, porque eu sou assim aqui, ali e acolá. E eu acho que quando Deus coloca no meu ombro uma responsabilidade muito grande, eu tenho que dar conta dela. Hoje nós estamos comemorando, até coincidentemente, o Dia dos Pais. Dia do Pai é todo dia, mas há um dia que foi escolhido para ser o Dia dos Pais. O pai bom não é o pai que faz tudo que o filho quer. O pai bom não é o que deixa o filho fazer o que ele quiser fazer, não. O pai bom é aquele que chama a atenção, que puxa a orelha, que dá umas varadas, que está na Bíblia. Não afaste a vara do teu filho, mas para o matar não mostrar tua mão. Então, eu não quero ser incoerente, mas Deus não quis que eu voltasse para cá. O desejo do meu coração era que o pastor Walter permanecesse, porque sei que o pastor Walter tem uma vocação, uma chamada, e que muito bem cumpriu a sua missão aqui na frente da igreja, muito embora no curto espaço de tempo. Mas, irmãos, a gente não manda na gente. Eu pensava comigo, os irmãos conhecem um pouco da minha história. Fui para Tabatinga e cheguei lá e recebi uma coisa que eu nunca recebi na minha carreira. Nunca. Fui promovido a oficial e podia ficar até o posto de capitão em 5 anos. E eu queria muito isso. Como eu queria isso? Enquanto aqui fiquei, não consegui. Botei o pé lá, consegui. Mas as coisas não caminharam como eu quis que caminhasse. E eu voltei. E ao chegar aqui, assumi uma responsabilidade interinamente. Eu estou interinamente na primeira vice-presidência da igreja e não estou por minha capacidade, nem por minha competência, porque eu não sou melhor do que ninguém. Mas Deus quis assim, quem sou eu? Se eu viesse para cá, irmãos, eu obedeceria a voz de Deus, sem nenhum problema. Muito embora algumas pessoas até disseram que se eu viesse, iria embora. Mas isso é pretexto. Isso é pretexto. E a pessoa que não quer servir a Deus, ela serve até debaixo d'água. Não tem essa história não. O crente, quando ele quer servir, ele serve na chuva, na bonança, na tempestade, no deserto, no furacão. Não tem problema. Porque nós não servimos a homem, servimos a Deus. E quem faz as coisas não é o homem, é Deus. E quem somos nós para questionar a vontade de Deus? Então hoje eu estou aqui com a missão. Estou falando para os irmãos isso porque o pastor pediu para eu falar. Falou, explica para a igreja que alguns irmãos acharam que eu não honrei a palavra.
porque o pastor me disse que algumas vezes disse à igreja, e eu não estava aqui, que eu retornaria para a congregação de paz da pátria. Só, irmãos, que a situação mudou. A situação mudou. Então, aqueles irmãos, aqueles poucos irmãos que estavam me esperando, infelizmente, eu não vou voltar para cá. E aqueles que estavam desejosos que eu não voltasse, parabéns para vocês, porque eu não voltei. Uma coisa eu digo a vocês: onde quer que eu esteja, eu vou falar para você exatamente aquilo que Deus mandar eu falar. Você gostando ou não, me odiando ou não, porque eu não morri para salvar esta igreja, foi Jesus. E no céu não entra pecado. No céu não entra pecado. No céu não entra fofoca. No céu não entra disse-me-disse. No céu não entra falcatruas. No céu não entra falsidade. No céu não entra adúlteros. No céu não entram afeminados. No céu não entram mentirosos. Então, irmãos, eu estou aqui porque Deus quis. Pode ser que em janeiro o pastor não me reconduza. E sabe de uma coisa? Vou ficar feliz. Porque tudo que eu encaro com muita responsabilidade. E eu sei o peso que é. Tudo, irmãos, na minha vida, eu nunca pedi nada da igreja. Nunca corri atrás de nada. As coisas vieram, eu até questiono Deus, porque eu digo: Senhor, não tenho capacidade. Eu sou rude, eu sou fechado, eu sou emburrado, eu sou carrancudo. E falei ao pastor: pastor, o senhor tem certeza? Eu acho que eu não sou a melhor pessoa. Podia imaginar, irmãos, que eu estaria voltando da Batinga e isso ia acontecer? Eu não imaginava isso. Eu pensei, vou chegar lá, vou ter uns meses de férias, né? E o pastor disse que eu vou voltar para a paz da pátria, então eu volto e toco a minha vida. Já tenho entrado na minha carteira do AB, daqui a menos de um mês eu vou buscá-la, vou lá fazer o juramento e vou tocar a minha vida. Cheguei numa quarta-feira, 11 horas da noite, quinta-feira à noite, eu estava lá e o pastor me indicando para assumir uma posição, porque esta foi a vontade de Deus e o desejo do coração do pastor. Então pode ser, irmãos, que em janeiro eu nem continue lá, volte, quem sabe, né? Assumir uma congregação. Mas eu quero dizer uma coisa aos irmãos. Ele diz assim, ó: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, então não é nada. Ah, porque eu fiz, ah, porque eu não sei o quê. Não, nada, somos nada. Mas Deus que dá o crescimento. Então toda honra, toda glória pertence ao Senhor, irmãos. A Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados. Não é aqueles que são humilhados, não. Aqueles que se humilham serão exaltados. A gente trabalha, irmãos, na obra do Senhor, não buscando uma recompensa deste mundo, mas trabalhamos porque um dia o Senhor há de dar a cada um segundo as suas obras, está escrito. Então, muitos pastores passaram por aqui. O pastor Paulo passou por aqui, fez aquilo que pôde fazer no curto espaço de tempo que ele teve para trabalhar. Tenho certeza que o pastor Walter e a missionária Maria se dedicaram ao máximo, fizeram o máximo que podiam fazer, deram o seu quinhão, deram a sua parcela de contribuição. Mas agora vão passar a Macedônia e outro pastor vai assumir o trabalho. Daqui a algum tempo, que eu não sei precisar quanto tempo, o pastor Jorge Leonardo vai estar passando também para outro pastor, irmãos. E assim a obra continua. Mas a igreja, ela não pode mudar, porque a igreja está baseada na palavra de Deus. Entra um pastor, sai pastor, entra um pastor, sai pastor, mas eu permaneço firmado e baseado na palavra de Deus. Eu não vou mudar meu comportamento porque o pastor que chegou agora é mais fechado. Agora eu vou ficar assim porque o pastor é mais aberto. Não, irmão, eu estou na palavra de Deus. A palavra de Deus me dá todas as características e a radiografia do verdadeiro cidadão que vai morar no céu.
Pastor não vai levar você para o céu. Então você não fica indo atrás de pastor. Vai atrás da palavra. Vai seguir a palavra. Vai seguir a vontade de Deus. Não muda o teu jeito de ser, porque o pastor é assim, porque o outro é assim. Você não pode mudar, porque a sua vida tem que estar pautada nesta palavra. Porque se não estiver, vai entrar pastor, vai sair pastor, mas um dia você vai ouvir quem é você. Eu não te conheço. Eu não te conheço. Mas Senhor, eu cantava, eu fazia. Não te conheço. A palavra é dura, mas a palavra é dura. Na lição de hoje, da escola dominical, quando Jesus trouxe a palavra mais dura, até os discípulos questionaram Jesus. E ele disse: você não quer ir comer, não? Pode ir. Não foi isso? Foi ou não foi? Aí Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens a palavra, não é isso? Palavra de? Quem salva você não é o coordenador. Quem salva você não é a coordenadora. Quem dá vitória na sua vida não é o pastor da igreja, não é o obreiro. Quem te orienta, quem abre as portas, quem te dá vitória, quem tem a mão estendida sobre a sua vida é o Senhor. É Ele que você deve sempre obedecer, seguir a orientação da palavra. Vivemos uma época difícil, irmão. As pessoas estão correndo atrás de pessoas, estão buscando a facilidade. Outro dia eu vi lá na televisão o pastor falando: irmão, amanhã vai ter uma campanha. Eu vi. Não vou nem ler a Bíblia. Ele falou: amanhã nós vamos exigir de Deus aquilo que é nosso por direito. Nosso por direito é a sepultura. Nem vivo deveríamos estar. Irmãos, vivemos uma hora difícil, onde as pessoas não estão mais tendo compromisso com Deus. Não estão mais tendo compromisso com Deus. As pessoas vêm para a igreja, participam da ceia, estão nem aí. Nem aí. Então, irmãos, o pastor da igreja tem sobre os seus ombros uma grande responsabilidade. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Muito será cobrado. O pai, e aproveito para parabenizar todos os pais, e faz toda a vontade do seu filho. Vai ver depois onde vai estar esse filho. Vai ver. Eu digo: muito obrigado minha mãe, que puxava minha orelha. Muito obrigado que me corrigia quando eu estava errado. Talvez se não fizesse assim, eu não estaria aqui hoje. Então, irmãos, nós queremos, em nome do pastor José Pedro, agradecer ao pastor Walter, à missionária Maria, pela dedicação. O pastor Walter, não foi fácil para ele, porque ele, além das responsabilidades que ele já tem na igreja, ele assumiu a igreja e fez com prazer, com coração, e ficaria aqui, eu tenho certeza disso. Mas nossa vida está nas mãos do Senhor. Então queremos, pastor Walter e irmã Maria, em nome do nosso pastor presidente, nosso campo de trabalho, da nossa igreja, agradecer ao Senhor, à sua esposa, aos seus filhos, família, a todos que ajudaram, colaboraram, contribuíram para que durante 7 meses e um dia, sei que foi muito rápido, né? Parece que foi ontem, o Senhor pudesse também colocar, acrescentar à igreja, a história desta igreja, alguma coisa. Pastor Leonardo, que agora assume, junto com a sua esposa, a missionária Rosemary, vão também fazer a sua parte e continuar conduzindo o povo até o dia em que Jesus vier arrebatar a igreja ou nos chamar à eternidade. Amém? Então, com essas palavras, quero convidar a igreja a se colocar em pé, convidar a minha esquerda, por gentileza, pastor Walter, a sua esposa, a missionária Maria, à minha direita, por favor,
pastor Jorge Leonardo, sua esposa, a missionária Rosemary. O pastor Jorge Leonardo assume a direção da congregação e a missionária Rosemary assume a coordenação da CIB local. E os irmãos, esta igreja, eu disse para ele, esta igreja é uma bênção. Eu falei, poxa, esta igreja é uma bênção. É uma bênção, é verdade. Essa igreja sempre chegou junto. Sempre. Eu não tenho o que reclamar da igreja. Não tenho. Porque é uma meia dúzia de gatos pingados, né? Mas não tem jeito, todo lugar tem isso. Mas a maioria, a grande maioria dos irmãos, justiça seja feita, a CIB, as irmãs, não é brincadeira não. Você pensar, as irmãs estão fazendo. É uma bênção de Deus. Uma igreja onde, assim como o pastor Walter, eu encontrei com Jesus em 1980, conheci a minha esposa, casei nesta igreja, apresentei meus filhos nesta igreja, fui separado para trabalhador, para diácono, para presbítero nesta igreja, coordenei a mocidade desta igreja, fui o superintendente da EBD desta igreja, voltei como primeiro jovem convertido aqui a pastorear essa igreja por quase 8 anos, aliás, 7 anos, 11 meses e 17 dias. E louvo a Deus pela vida dos irmãos. Então, pastor Leonardo, saiba que o irmão vai ter um povo disposto a trabalhar, uma igreja esforçada, um corpo de obreiros dedicado. Os irmãos vão estar cerrando fileira e vão estar ajudando o irmão com certeza. Então vamos estar pedindo para os irmãos dobrar seus joelhos, se for possível. Se não for, não tem problema nenhum. Pedir à igreja que estenda suas mãos para cá e nós estaremos orando ao nosso Deus. Faço isto investido da autoridade que me foi concedida pelo pastor presidente da igreja. Aqui estou representando exatamente. Vamos orar. Poderoso Deus e eterno Pai, queremos te agradecer pela vida do teu servo, pastor Walter Silva, da sua esposa, a missionária Maria, Senhor, teus filhos que vieram para este lugar para somar, Senhor, para trabalhar, para produzir. Tu sabes o desejo do coração dos teus servos e nós cremos, o Senhor é Deus e tudo está no controle do Senhor. Deus, continua abençoando o teu servo, continua fazendo o desejo do coração do teu servo. Tu conhece, tu sabes, Senhor. Nós queremos te agradecer pela vida do pastor Walter, pela vida da missionária Maria, Senhor, por este período de 7 meses e o dia, Senhor, que eles ficaram nesta igreja, ó Deus, trabalhando, fazendo a tua obra 7 meses e 10 dias, Senhor. Pai, continua abençoando o teu filho, dando ele saúde, dando ele graça. Também queremos interceder a Deus em favor do pastor Leonardo, da sua esposa, a missionária Rosemary, que estarão assumindo a partir deste momento esta grande empreitada, esta grande responsabilidade. Senhor, não é o homem que capacita, quem capacita é o Senhor. Não é o homem que levanta, quem levanta é o Senhor. Não é o homem que orienta, quem orienta é o Senhor. Não é o homem que dá graça, quem dá graça é o Senhor. Não é o homem que faz a obra, quem faz a obra é o Senhor. Deus, toma o teu servo, dá-lhe graça, orienta-o, Senhor, a fim de que ele possa cumprir com todas as orientações e determinações emanadas do nosso presidente, bem como a vontade soberana do Senhor. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Trabalhar. Diácono André fará rapidamente a leitura do relatório e nós estaremos servindo. A paz do Senhor para a igreja. Relatório semanal. Segunda-feira, 19 horas, culto de oração e libertação aqui na congregação. Ensaio para a Cibesp, na catedral, e saída para o departamento infantil para a congregação de Betel. Terça-feira, 19 horas, culto da família na catedral.
Quarta-feira, às 19 horas, culto promovido pelo Departamento de Missões. Quinta-feira, às 14 horas, oração e consagração. Às 18h30, saída para o Departamento da Mocidade, para a Porta Formosa. Às 19 horas, ensaio e reunião para os adolescentes, ensaio para os varões, ensaio para o Departamento Infantil e culto no ponto de pregação na casa da irmã Maria da Glória, na rua Vala do Sinal, número 26. Sexta-feira, 8 horas da manhã, oração e consagração. Às 19 horas, culto de ensinamento, irmãos, não faltem. No sábado, às 9 horas da manhã, aulas de violão com o professor Carlos Alberto, e às 10 horas da manhã, aulas de bateria com o irmão André e o irmão Ezequiel. Às 14 horas, o pré-congresso do Departamento Infantil na Catedral. A coordenadora pede para que os pais tragam seus filhos. Às 18 horas, oração de rosto no pó. 18h30, saída para o Departamento da Mocidade, para a Nova Sião. Às 19 horas, culto no ponto de pregação na casa do irmão Valdir Conceição, Rua São João, número 109. Domingo, 8 horas da manhã, oração para toda a igreja e reunião para os professores da EBD. Às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Após a EBD, irmão, nós teremos aqui a nossa grande gincana. Às 15 horas, evangelismo para toda a igreja. Às 17 horas, ensaio para o Ministério de Louvor. E às 19 horas, o nosso culto público, irmãos. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Nós queremos convidar a igreja que após o culto nós vamos oferecer uma simples recepção para todos os irmãos, todos os nossos convidados ali no prédio anexo. Todos os irmãos estão convidados. Gostaria de convidar a nossa missionária Maria e a missionária Rosemary, que está chegando. Irmãos, pela manhã sugeriram que nós dessemos uma simples lembrança à missionária Rosemary como forma de boas-vindas a este casal que está chegando para a gente somar com eles e trabalhar com eles aqui lado a lado. Bom dia, missionária Maria. Quer falar? Saúde a todos com a paz do Senhor. Eu quero falar para a missionária Rosemary que essa que ofereceu essa flor para ela, que cada galinho, cada folhinha, cada cheirinho são dessas meninas aí que são uma bênção. Amém. Tá? Muito vou te amar. A igreja de pé. Agora, é a última vez. Deus abençoe a todos, aos visitantes, aos nossos irmãos. Nós queremos perguntar se esta noite alguém que deseja entregar a sua vida para Cristo. Alguém que está afastado da igreja e hoje deseja retornar à casa do Pai. Alguém nesta noite que deseja entregar a sua vida para Cristo ou voltar à presença de Deus? Ninguém? Deus abençoe a todos, irmãos. Presbítero Custódio, orando ao Senhor, agradecendo a Deus por este culto. Paz sobre a igreja. Oremos, irmãos. Estenda as mãos no cá e nós estendemos as nossas mãos. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, agradecemos, ó Deus, pelos teus servos, Senhor amado, que está encerrando o seu trabalho neste lugar, mas, Senhor, eu sei que vai continuar, porque o Senhor tem plano na vida deles. E também agradecemos também, Senhor, pelos que estão chegando e prometemos que obedeceremos a eles segundo a sua vontade, segundo a direção da sua palavra. Agora os teus filhos estarão regressando aos teus lares, Pai. Pai Santo, livre de uma bala perdida, de um homem sanguinário, meu Senhor. Nos concede uma noite de bênção, um sono reparador, um despertar debaixo da tua graça e um dia abençoado na vida de cada um dos teus filhos e de tuas filhas. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos,
Curve a sua cabeça, coloque a sua mão no coração. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os fiéis. Que todos digam amém. Deus abençoe os irmãos. Vamos encerrar.